Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Bernardini comentando quais os cuidados que os consumidores devem tomar com as compras de Natal. O economista Simão Davi Silber comentando 2 aspectos atuais da economia brasileira. O advogado Marcos Tavares Leite falando que as propostas do governo federal para a reforma tributária elevam o custo do Simples Nacional. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, Thomas Lau. Fique conosco. Passando o período eleitoral e entrando agora em dezembro, a reforma tributária volta a ser tema de debates, de discussões e deve avançar ainda aqui neste final de ano, mais um pouco dentro do Congresso Nacional. O que eu quero colocar hoje sobre reforma tributária, que muito pouco se tem dito, é qual a situação do Simples Nacional no caso de uma reforma tributária. Na verdade, em nenhum projeto apresentado até agora se aborda esse tema. E nas reformas propostas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, com uma unificação de vários tributos, e inclusive unificação de alíquota, ou seja, uma alíquota única para todo tipo de empresa, independentemente do porte ou do setor que ela participa, fatalmente nós estaremos falando do fim do Simples Nacional, o que poderá levar à falência, ao encerramento e à informalidade de milhares de empresas do Brasil. Portanto, se por um lado se pretende uma suposta simplificação, que de fato não vai ocorrer, porque nós conviveremos com 2 sistemas, o novo da reforma tributária e o sistema atual, por vários anos e até décadas. Por outro lado, o empreendedor da micro e da pequena empresa será o mais penalizado, terá a maior elevação de sua carga tributária, não terá o tratamento diferenciado e a burocracia ainda por cima aumentada. Portanto, o SIMP vai estar muito atento, vai debater, vai discutir qual a situação do Simples Nacional diante desses projetos de reforma tributária. Está na Constituição que a micro e pequena empresa deve ter tratamento diferenciado, inclusive no campo tributário. Vamos estar atentos, vamos debater, vamos combater realmente para que seja assegurado o devido direito de tratamento diferenciado àquele que é o maior empregador, o maior gerador de renda do país. Eu vou comentar com vocês 2 aspectos da economia brasileira no período recente. Em primeiro lugar, eu quero falar da rápida recuperação depois do início da pandemia, onde teve a parada súbita na economia brasileira para evitar, via isolamento, um contágio fulminante da população e colapso do serviço público de saúde. Então a economia encolheu muito entre março e abril, mas começou uma recuperação rápida a partir de maio, em função da renda emergencial, que atingiu mais de 50 milhões de brasileiros. Em segundo lugar, porque com a recuperação nos outros países a demanda por commodities aumentou e o setor agrícola puxou o crescimento da economia. E em terceiro lugar, como o governo federal transferiu bastante recursos para estados e municípios, foi possível também uma manutenção do gasto público relativamente elevado, que foi um segundo fator. Adicionalmente, como teve lá fora uma segunda onda de Covid, isso reduziu a demanda externa, que contribuiu também para a redução do nível de atividade. Perspectiva para 2021, com uma segunda onda aqui no Brasil, a partir do final do ano, redução de todos esses estímulos, deve-se esperar um desempenho ruim da economia do país em 2021. Estamos próximos das festividades de final do ano e também com o recebimento da primeira e segunda parcelas do 13º, nós temos um aumento das compras, as compras de final do ano, não é tão tradicionais.
Então, a primeira coisa que o consumidor deve fazer é se planejar para evitar o endividamento. É importante também o consumidor, se tiver a possibilidade, ele realizar a compra depois das festividades. Eu sei que é muito comum que a compra seja antes, exatamente para que os presentes aconteçam no momento correto. Mas nós sabemos que depois das festividades nós temos uma diminuição do valor. Na dúvida, o melhor, inclusive, é fazer o pagamento à vista e não parcelado. E se for parcelado, verificar se eventualmente não há a incidência de juros. Por conta desse período da pandemia, muitos consumidores vão optar em realizar as compras pela internet ou por meio de aplicativos ou outros mecanismos virtuais. Importantíssimo que o consumidor, se for optar por esse tipo de compra, por esse tipo de negociação, que ele verifique antes da realização da compra se aquele site, se aquele aplicativo é realmente seguro. O próprio Procon tem ali um ranking de empresas que não são consideradas boas para a negociação. Ainda assim, tire print de tudo, registre tudo e se eventualmente você não receber o produto, você pode então reclamar no Procon ou mesmo no juizado especial civil. Procure a justiça. Os advogados e sócios Túlio Augusto Taiano Afonso e Rodrigo Guedes Casali apresentam duas obras recém-lançadas que tratam de dois temas muito importantes. O livro Advogando em Aspectos Práticos do Exercício do Direito de Greve, da Assembleia ao Dissídio, é uma obra prática e de fácil compreensão para todos aqueles que queiram conhecer a praxe de atuação do advogado do movimento paredista. Já o livro Advogando em Reclamação Trabalhista, Contestação e Audiência é direcionado para todos aqueles que queiram conhecer a rotina desses atos processuais. O primeiro livro, de minha autoria, e do professor Rodrigo Guedes Casali, é o Advogando em Reclamação Trabalhista, Contestação e Audiência. Aqui nós tratamos aí de todos os aspectos práticos, desde a confecção da defesa até o trâmite, digamos assim, processual da audiência, o rito da audiência, com dicas práticas, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. A segunda obra é uma obra referente ao direito coletivo do trabalho, né? Advogando em aspectos práticos do exercício do direito de greve, da Assembleia ao Dissídio. Nessa obra, nós procuramos desmistificar o exercício do direito de greve. Fazemos um enquadramento legal, comentamos a lei de greve, que é a Lei 7783, artigo por artigo. A greve como direito mesmo, né? Desmistificando a questão do direito de greve, a parte de dissídio coletivo, de preparação, editais, né? O aviso prévio, né, para a empresa, que é muito importante também. Então, são duas obras assim, bem completas, que traz essa questão prática muito, muito relevante. É um prazer estar aqui falando delas. Forte abraço, estamos à disposição. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Thomas Law. Ele é presidente da Ibrachina, é presidente de comissões da OAB, é presidente de órgãos federais. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Curi. É sempre uma honra estar aqui no SIMP, falando sobre as relações Brasil-China e me apresentando para vocês. Sou presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, que é um instituto com a finalidade de integração das duas culturas, tanto a cultura chinesa como a cultura brasileira e também os países de língua portuguesa. Então temos aí alguns eventos que a gente faz em Portugal. Vários eventos. Infelizmente esse ano, por conta do coronavírus, estamos fazendo os eventos,
mas de forma remota, né? De forma nas lives. Claro. Mas é uma pena não poder fazer pessoalmente esses eventos de suma importância para as relações Brasil-China e Brasil-mundo. Mas você tem feito um trabalho, e claro que com a sua equipe, etc., mas sob sua coordenação, junto à OAB. Sim. Que trabalho é esse? Sou presidente da coordenação das relações Brasil-China, Cury. Na verdade, a intenção de você ter uma coordenação nacional em Brasília é para você ter os 27 núcleos, né, com advogados de direito internacional, fazendo a interlocução com entidades e advogados chineses e juristas chineses. A nossa intenção é fazer com que as relações Brasil-China tenham um aprimoramento no campo jurídico. Que é importante a segurança jurídica. É fundamental os contratos terem cláusulas internacionais, cláusulas que dão a segurança para o investidor estrangeiro vir para o Brasil, claro. Como, por exemplo, cláusulas de resolução de disputas. Né? Que é importantíssimo. Importantérrimo para o mercado internacional. Agora, você não está falando ainda de outras áreas onde você está atuando, por exemplo, junto ao tema Covid. Sim. Você faz parte de uma comissão extremamente importante. Sim. Qual é e o que você tem feito? Esse ano, com a pandemia, a gente fez um trabalho pelo Instituto Sociocultural Ibrachina, Cury, inclusive de um observatório combatendo os fake news sobre o coronavírus, canal de denúncias contra o racismo contra a comunidade oriental. E aí, a partir de janeiro, através do deputado federal Evair de Mello, um deputado atuante no agrobusiness, ele criou, dentro da Frente Parlamentar de Investimentos, o Comitê de Crise Covid-19. E lá tem vários players do mercado, o Ibrachina faz parte, a Embaixada da China faz parte, a Embaixada Americana faz parte, o Executivo faz parte, a Anvisa faz parte, e o próprio Comitê de Crise ajudou muito e muito várias cidades brasileiras através de doações que vinham de cidades chinesas, cidades irmãs, por exemplo, citar o exemplo de Foz do Iguaçu, e essa cidade chinesa irmã de Foz do Iguaçu fez as doações para Foz do Iguaçu. Que bom! Só que a mercadoria ficou na alfândega e através do Comitê de Crise a gente conseguiu liberar as doações de máscaras, aventais, e isso ajudou os hospitais de Foz do Iguaçu, Cury. Que coisa importante, coisa bonita. Agora, nos fale um pouquinho agora da parte econômica. Como é que é a relação comercial? Sim. A balança de pagamentos Brasil-China, qual o peso das importações da China? Como é que esse mundo econômico gira? Não, é fundamental essa pergunta, porque se você olhar para o Brasil, o tamanho do Brasil, quem que é o maior parceiro comercial do Brasil, Cury? Essa pergunta todo mundo quer saber. Pelo tamanho que o Brasil é a China. É a China. Só que essa parceria comercial já é mais... O maior parceiro comercial do Brasil já dura aí por mais de uma década. E essas relações diplomáticas já se somam 47 anos. Que beleza. Então, se você olhar a balança comercial do ano passado, só as trocas comerciais foram de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões. 100 bi. Se você pegar agora de janeiro para outubro, a gente tem de exportação mais ou menos 58 bilhões de dólares de exportação. Importação dos produtos chineses para o Brasil já é menos, 27 bilhões. Então, só nessas trocas comerciais, se a gente somar e tal, pega uns 31 bilhões de superávit. Para o Brasil. Superávit para o Brasil. Mas, Thomas, existem produtos que estão deixando de ser comprados pela China? Existem outros produtos que estão sendo comprados? Uma boa pergunta, Cury. Delicada, eu sei. Delicada, porque se você pegar o acordo comercial da China com os Estados Unidos, o que foi estabelecido com Trump na ocasião? Que a China deveria comprar os produtos agrícolas americanos, como uma trégua
né, dessa guerra comercial entre as duas grandes superpotências. Sim. Só que, ao mesmo tempo, isso afeta, teoricamente, o nosso agrobusiness, o agrobusiness brasileiro. Sim. Então, se você pegar agora os dados, o que caiu muito agora foi a soja. A soja, embora seja um produto que a China compra muito do Brasil, ele teve uma queda. E o que aumentou dos produtos brasileiros para a China? Milho. Minério de ferro, né, que usa muito para as construções chinesas. Sim. Você tem aí outros produtos do agrobusiness, café. O próprio café brasileiro agora está sendo exportado bastante para a China, mas não é o café moído, torrado, desculpa. É o café que lá eles vão fazer a produção do... Beneficiamento é feito Exatamente. Bom, a próxima pergunta é delicada. Essas acusações que estão saindo contra a China estão afetando ou podem afetar o comércio entre as nações? Na minha opinião, Curi, o comércio já é muito solidificado, né? O comércio por si só fala por si só. Entretanto, esse desgaste diplomático, né? O embaixador retrucando, tuitando coisa contra parlamentares, ministros das relações exteriores, isso se torna cada vez mais desgastante. Não é saudável. Não é saudável do ponto de vista como um maior parceiro comercial. Só que, ao mesmo tempo, a China, como o maior, você tem aquele poder de paridade de compra, né? E hoje a China detém isso. É a maior potência deste ponto de vista. Ou seja, ele também tem outros mercados. Claro. Então, eles podem beneficiar o mercado, sei lá, da Argentina, ou do Uruguai na parte da carne, na carne bovina. Então, assim, se é para se manter um relacionamento saudável, Curi, eu acho que é o que todos nós queremos. Exatamente, né? É através do diálogo, é através da diplomacia, do pragmatismo responsável. Claro. É tudo isso que soma e demonstra que o Brasil tem tudo para crescer junto com a China. E eu acho que o Brasil tem tudo também para fazer, para crescer junto com a China, e todos nós queremos o aprofundamento de boas relações com a China e com o resto do mundo, com todos. Agora, existe um desafio que a gente não pode deixar de perguntar, o 5G. Na sua avaliação, qual é o cenário? Se você pegar a história da China, Curi, 30 anos atrás, o que era a China? Era uma economia miserável, rural. E hoje, nesses 30 anos, eles se transformam numa maior potência de tecnologia. E por quê? Investimento, setor de educação, inovação e pesquisa. Sim. Então, hoje, realmente, a China detém o 5G. A Huawei é o gigante da China que tem Na China, eles fizeram toda a estrutura do 5G. Então, a Huawei é uma empresa testada na China, do ponto de vista do hardware e do ponto de vista do software. Sim. O ano passado eu estive na Huawei, e a Huawei não é só o 5G, Curi. Se você for ver bem, a Huawei tem tudo. É uma empresa de tecnologia. Só que fora a Huawei, também tem várias outras empresas de tecnologia da China. Eu não sei se essa busca de falar que a Huawei é um gigante, eu não sei se isso atrapalhou muito a permanência dela, a entrada dela no 5G, mas quem detém a tecnologia 5G hoje no mundo é a China. Agora, vamos revelar talvez coisas que a população ainda não saiba. A infraestrutura hoje existente no Brasil. Das antenas. Das antenas. Quem é o proprietário da maioria delas? 70% hoje é Huawei. Então, hoje, 70% das antenas de retransmissão já são propriedade... Sim. A Huawei já está há mais de 30 anos no Brasil. Quer dizer, ele tem investimentos em Campinas, tem uma fábrica em Campinas, tem investimentos em Minas Gerais, numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, é o polo tecnológico, tem sede em São Paulo, tem sede também em Brasília. Então, a Huawei já está bem estruturada no Brasil, só que eles nunca pensaram no produto do consumer. Claro.
sempre no B2B, Sim. não no consumidor. Mas hoje a chave mudou para a Huawei. Eles entendem que o aparelho Huawei hoje, se você utilizar, por exemplo, as câmeras, ou a antena, a própria antena, a Huawei é um aparelho melhor do que a Apple. Nós estamos chegando ao final do tempo e a pergunta é o multilateralismo na ONU. Qual a tua avaliação? A minha avaliação, Cury... Com a entrada do Biden, né? Sim, com a entrada do Biden, do ponto de vista americano e do ponto de vista chinês também, através do Xi, ele vai se basear muito na questão das cooperações e multilateralismo. Então, provavelmente o Biden vai fazer alianças com a Europa, a China já tem o trabalho dos BRICS, inclusive no Brasil já tem o novo Banco dos BRICS, já funcionando, né? E eu acho que o mundo vai ser trabalhado dessa forma, né? Através de tratados de livre comércio. Eu acho que o comércio é um indutor da paz, então as regras vão se basear muito na OMC, na Organização Mundial do Comércio. E eu acredito que o mundo, daqui para frente, através inclusive da ONU, os países vão precisar ficar mais atentos, né, em pesquisa. A OMS vai ser um órgão fortíssimo aí para estudar pesquisas para evitar novas epidemias e coronavírus. Então eu vejo o mundo mais multilateral mesmo dessa forma e eu acredito que o Brasil pode sair ganhando com esse espaço que o Brasil tem, que é um gigante. É um país democrático e é um país que conversa com todos os países. Então eu acho que o Brasil pode ser o fio condutor dessas relações mundiais para a pacificação do planeta Terra. Tomara que isso ocorra, Thomas. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer muito a sua participação e os esclarecimentos da importância da parceria Brasil-China e o futuro na busca da paz, da transformação, da tecnologia através do comércio e, claro, da cultura e da relação de amizades. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento.